Bom dia, graça e paz. Seguimos nosso devocional, tirando da igreja de Corinto do século I, recomendações que servem perfeitamente para os nossos dias. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, a igreja de Deus tem, a cultura muda, os costumes mudam, as organizações mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E hoje temos algo bem interessante, talvez até polêmico, a respeito dos dons espirituais. O que é a palavra dom? A palavra dom quer dizer algo que tu recebe de alguém, né? Dom é um presente. E dom espiritual são capacidades espirituais que Deus concede aos homens. E daí existem várias interpretações sobre esses dons do ponto de vista teológico. Existem teólogos que acreditam e argumentam que os dons cessaram nos apóstolos. Os apóstolos receberam dons e esses dons não existem mais. Foi dado dons para que a igreja se instituísse. Depois que a igreja se instituiu, não precisava mais de dons. Existem. Eu não vejo concordância bíblica com esse conceito, porque tu percebe a manifestação de dons em Atos dos Apóstolos com pessoas que não são apóstolos. Né? Então, já não se sustenta que os dons encerraram com os apóstolos. A segunda coisa e também historicamente não se sustenta, mas eu falando biblicamente em Atos dos Apóstolos, tu vê manifestação de dons por pessoas que não eram apóstolos. Bom, seguimos adiante. Existe também um entendimento de que existem dons específicos que precisam todos ter, senão não é o Espírito Santo. Também vejo controvérsia nisso, porque às vezes esse dom que as pessoas acreditam que seja uma marca do Espírito Santo é manifesto falsamente, como um falso dom, em pessoas que não têm o Espírito Santo, às vezes até estão. Então, assim, há controvérsias. Então, para tirar todas essas. E também há o entendimento de que os dons são derramados, mas não necessariamente todos, ou não necessariamente todos em uma pessoa. Para que se caia essa controvérsia, vamos ler o que a Bíblia diz. Daí não vai ser opinião do teólogo fulano, do teólogo beltrano, nem mesmo a opinião do Danielson. Vamos ler a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Eu te convido a ler 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, te convido a ler todo o capítulo 12 com atenção, e se tu achar algum argumento, tanto contra quanto a favor, dentro do texto, coloca aqui nos comentários, certo? Coloca nos comentários aquilo que tu percebeu a favor ou aquilo que tu percebeu contra. Mas vamos ver então, capítulo 12, leia todo o capítulo 12, aqui eu vou pensar para o nosso momento, o do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Bem, queridos, queridas, talvez agora até perca seguidores com o que eu vou dizer, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, o que a palavra de Deus
nos diz, o que o apóstolo Paulo explica, é que nem todos ganham os mesmos dons. Então aquela ideia que não, tem que ter tal dom, tem que falar em língua estranha. Será? Aqui está dizendo que alguns, olha o versículo 10, parte B do versículo, a uns a variedade de línguas e a outros a capacidade. O Espírito Santo realiza todas essas coisas, ele dá todos os dons, dá o dom de língua estranha, dá o dom de cura, dá o dom de maravilha, dá o dom de profecia, mas distribui esses dons como ele decide. É o Espírito Santo que é Deus, e é ele que decide. Por quê? Lá em cima está dizendo, o Espírito concede esses dons visando um fim proveitoso. O dom não é para que a pessoa se sinta mais espiritual que a outra, o dom não é para se ensoberbecer, nem para ganhar dinheiro ou ganhar fama em cima do dom. O dom é para edificar a igreja. Então, conforme Deus, o dono dos dons, aquele que dá os dons, o Espírito Santo dá os dons, eu estou seguindo aqui o que diz a Bíblia. Como ele decide, como eu imagino, agora não está aqui na Bíblia, mas eu imagino, conforme a necessidade de edificação da igreja, ele concede dom a um, concede o dom a outro, conforme a necessidade. Eu imagino que seja assim. A Bíblia diz, conforme Deus decide. Ele decide. Ele decide, conforme ele lhe apraz, ele concede dons de língua a uns, dom de profecia a outro, dom de cura para outro, dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento a outro, conforme lhe apraz individualmente. Não quer dizer que todos vão ter os mesmos dons. E se a gente seguir até o final do texto de 1 Coríntios 12, vai dizer assim, porventura são todos apóstolos? Ele está dizendo, não são todos que são apóstolos. Porventura são todos profetas? Não são todos que são profetas. São todos mestres? Não são todos que são mestres. São operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Está dizendo que não, nem todos falam em outras línguas. Nem todos têm dom de interpretar línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Deus distribui os dons conforme apraz. Sim, existem todos esses dons e outros. Existem todos esses dons e outros. Mas não quer dizer que uma pessoa só tem que ter todos. Não, até o que 1 Coríntios 12 sugere que não. Que Deus distribui os dons conforme lhe apraz. Eu entendo conforme a necessidade da igreja, mas isso é um entendimento meu. O que a Bíblia diz é, o Espírito Santo, que é Deus, ele decide que dom dá a cada um, conforme ele distribui, ele julga e ele distribui que dom dá a cada um. Com isso, a primeira coisa, desbanca, porque 1 Coríntios foi escrito para... Ou, se os dons cessaram, teríamos que rasgar 2 Coríntios capítulo 12 da Bíblia. Né? Conforme alguns dizem que os dons cessaram. Teria que rasgar 2 Coríntios conforme... e a palavra de Deus diz que os textos bíblicos são para edificação da igreja hoje. Então, se os dons de Deus cessaram, teria que arrancar 1 Coríntios capítulo 12. Porque está dizendo que o Espírito Santo concede dons a alguns. E concede conforme ele lhe apraz. Outra coisa, se todos têm que orar em língua estranha, todos têm que orar e receber dom de línguas, ou todos têm que receber dom de profecia, então o texto aqui de Paulo está errado. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos. Que o Espírito Santo concede conforme lhe apraz. Talvez eu até vou perder seguidores hoje, né? Aqueles que defendem que o Espírito Santo não concede mais dons, a Bíblia está dizendo que concede. Aqueles que defendem que todos têm que orar em língua estranha, a Bíblia está dizendo que não, que alguns oram em língua estranha e outros não. E aí? Nós vamos seguir a opinião de alguns, ou a gente vai seguir a teoria teológica de alguns teólogos, ou a gente vai seguir a Bíblia?
pela Bíblia está dizendo que não, né? Que os dons não cessaram, que o Espírito Santo concede dons, mas concede dons conforme lhe apraz, conforme ele decide. E não assim todos têm o mesmo dom. Mas por último, que não faz o que fica para nós, é como o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, termina esse trecho dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, a gente sabe que o Espírito Santo concede, ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo concede dons, e a gente deve buscar esses dons, pedir a Deus esse presente. Sabe, às vezes os pais dizem assim: o que tu quer de presente, né, para uma criança? O que tu quer de presente de aniversário? Ah, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bola, eu quero uma boneca, né? Mas Deus está nos orientando: peça, peça. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. A gente deve pedir com zelo e administrar o dom que Deus nos deu com responsabilidade, com zelo. Não para o nosso deleite, não para a nossa arrogância, para a soberba, não para a nossa ganância, mas administrar esse zelo para o crescimento e edificação da igreja. Isso é com zelo. Busquemos os zelos, com zelo esses dons. Peçamos a Deus Pai que o Espírito Santo nos conceda os dons que precisamos para que a obra de Deus se cumpra também através da nossa vida. Amém? Leia com carinho, com cuidado, com zelo, com responsabilidade toda a carta, o trecho 1 Coríntios capítulo 12. E se tem alguma coisa que tu não concorda, quer rebater alguma coisa, coloque nos comentários. Eu quero ouvir teu comentário, eu quero responder a teu comentário, mas eu não vou dar a minha opinião. Esse é o compromisso que eu tenho. Eu não dou a minha opinião. Né? Quando é a minha opinião, eu digo: olha, a minha opinião, por exemplo, eu falei, meu entendimento é que Deus distribui conforme as necessidades da igreja. Né? Mas isso é o meu entendimento, não é o que vale. O que vale é o que está dito aqui na Bíblia. A Bíblia diz: Deus distribui os dons conforme Ele, conforme apraz a Ele. Mas se tu tem alguma dúvida ou se tem alguma coisa para contestar minha explicação, meu entendimento, se tu entende de uma maneira diferente, ou se tu quer complementar essa explicação, coloque aqui nos comentários. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu concede dons aos homens, aos seres humanos. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito Santo é a tua presença junto conosco, é Deus conosco. Meu Senhor e meu Deus, eu peço que tu nos ajude, nos dê esse dom de entendimento nesse momento, para que a gente entenda o que tu falastes através do apóstolo Paulo nesse trecho sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Que a gente possa entender, Senhor, esse trecho e possa tomar posse daquilo que tu tens para nós. Que possamos, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo conceda os teus dons. E eu peço, Senhor meu Deus, que nos dê entendimento sobre esse assunto. Derrama, Senhor meu Deus, a tua presença, a tua bênção sobre cada um, sobre cada pessoa, sobre cada irmão, sobre cada irmã que aqui está, sobre cada família, sobre cada ambiente em que esse vídeo está sendo reproduzido. Seja agora ao vivo, seja, Senhor, através das demais plataformas em que vai ser compartilhado, que a tua bênção seja derramada sobre todos, em nome de Jesus. Nosso devocional da manhã volta terça-feira, se assim Deus permitir. Um abraço, irmã Jerônima, irmã Rosane e irmã todos os irmãos que estão acompanhando esse nosso vídeo. Deus abençoe, um bom final de semana.